Olá, eu sou a Geisa Rocha. E eu sou Cláudio Benevides. Está começando agora mais um podcast do canal F de Faca. E hoje a gente vai falar sobre os erros mais comuns na hora da afiação. Cláudio, qual é o primeiro? Primeiro é você não prestar atenção em como é que está a faca antes de começar a afiar. Quer dizer, não verificar como é que está o fio, quanto a faca está cega, se ela está com algum problema, uma trinca, um arranhão, um dente. Isso é muito importante para você poder escolher a pedra para qual você vai começar. E qual a maneira que você tem de saber como a sua faca está naquele momento? Então, basicamente, primeiro você faz aquele teste de cortar uma folha de papel, ver se o corte está cortando, se está saindo limpo, não está parecendo que a faca está trepidando, ou seja, tem dente na faca. A segunda coisa é você tentar olhar o fio perpendicularmente à luz para ver se ele reflete. E a terceira maneira é você pegar uma lupa e dar uma examinada no fio para ver se você acha alguma coisa pequena, né? Acho que olhar o fio, né, é importante. Essa é a maneira de você verificar a condição da faca. E qual é o jeito mais fácil de saber qual é o tipo de pedra que você vai usar, o que você está precisando fazer na faca? Na verdade, se a faca tiver com algum problema grande, você tem que começar com uma pedra bem grossa. Na verdade, esse é o segundo grande erro de afiação, escolher a pedra errada. A escolha da pedra tem a ver com o estado da faca. Se a faca estiver muito ruim, uma pedra mais grossa, porque você vai precisar tirar mais material para poder consertar. Se a faca estiver cega, mas está inteirinha, não tem nenhum dente, nenhuma trinca, uma pedra entre média e grossa, uma faixa de 700, 800, é suficiente. E se a faca só perder um pouco do fio, você vai para uma pedra média, de média para fina, só para retornar o fio perfeito. Bem, aí você já entrou no segundo erro. E qual é o terceiro? O terceiro é você não usar uma pedra plana, né? A pedra, conforme ela vai tendo muito uso, ela vai ficando côncava no meio da pedra. Lógico, isso é só com muito uso. Mas se você for usar uma pedra e ela não estiver completamente plana, isso prejudica muito o processo de afiação, porque a faca não toca, o fio não toca igualmente a pedra. Então, você precisa aplainar a pedra antes de começar a usar. E o quarto? O quarto é o erro que a gente mais fala, que é você afiar sem manter um ângulo de afiação constante. Quer dizer, primeiro você tem que definir qual é o ângulo que você vai afiar, né, de preferência para quem está começando. Tentar afiar sempre com o ângulo que vem de fábrica e manter esse ângulo o tempo todo. E o quinto erro? O quinto é usar a pressão inadequada, ou usar pressão de menos ou usar pressão de mais. Usando pressão de menos, você vai ter mais trabalho, você vai demorar mais tempo para conseguir afiar. Se você usar pressão de mais, eu acho que, na verdade, o risco é maior de você cometer alguns problemas e acabar tirando metal demais da sua faca. E como é que você consegue ajustar essa pressão? Não é tão simples, existem alguns conselhos, tem um famoso, Bob Kramer, que é um cuteleiro famoso nos Estados Unidos. Ele fala que o ideal é você fazer entre 2 e 3 quilos de pressão para uma afiação numa faca que esteja mais ou menos, e uma faca que esteja muito cega, você fazer 4 quilos de pressão. Aí você pega a faca, faz pressão sobre uma balança para verificar isso. Não tenho certeza absoluta disso, na verdade eu prefiro sentir a pressão que eu preciso fazer e ir verificando conforme você vai afiando se aquela pressão retirou a quantidade de material que você queria. E o sexto erro mais comum, Cláudio? É um erro que gera perigo. É você, quando está colocando os dedos sobre a faca para fazer pressão para afiar, colocar os dedos muito próximos do fio. Os seus dedos podem escorregar, isso provocar uma guilhotina na faca no seu dedo e retirar um bife do seu dedo. Se você está tentando trazer a faca no fio, você vai acabar virando o material de corte. Isso não é o esperado. Então, a posição ideal dos dedos é no meio, do meio da lâmina, não encostado no fio. E o sétimo erro? É você fazer a pressão em cima da faca num ponto onde a faca não está apoiada na pedra. Normalmente isso vai fazer com que a faca faça uma leve curvatura. E o efeito disso é como se você estivesse afiando numa pedra não plana. Então, na verdade, o que você tem que fazer é tentar fazer sempre pressão num ponto onde a faca está apoiada na pedra.
né, para que essa pressão seja transferida da faca contra a pedra. Quer dizer, quando você afia uma faca muito longa ou afia muito rápido, você tem que mover os seus dedos para que você possa sempre estar fazendo pressão na faca no ponto onde ela está sobre a pedra. 8º erro? É trocar de pedra muito cedo. Existe um ponto certo de você trocar de pedra. O que a gente normalmente fala é que você precisa procurar a rebarba que é feita na medida que você vai afiando a faca. Você vai afiando a faca, vai passando o fio da faca na pedra, vai provocando um desgaste do material que vai se juntando na ponta, na linha do fio. Quando você conseguir sentir com a ponta dos seus dedos essa rebarba ao longo de todo o fio, é o ponto de você inverter a faca. Se você já fez isso dos dois lados, conseguiu tirar a rebarba completamente, já seria normalmente o ponto de trocar de pedra. Eu aconselho, adicionalmente, a você fazer um teste para saber se nesse momento essa faca já está cortando bem. Pega um pedacinho de papel e faz um corte no papel para ver como é que está o fio. Mas normalmente a observação da rebarba já é o grande marco para você saber a troca de pedra. 9º erro? Achar que a chaira é um instrumento de afiação e não é. A chaira é um instrumento de alinhamento do fio. Uma chaira que seja estriada ou uma chaira diamantada podem fazer uma afiação, eu diria assim, incremental, marginal. Mas a chaira foi feita para alinhar. E você precisa alinhar a sua faca sempre. Se você afiou, depois de afiar, você deve alinhar. Mas não achar que se você ficar passando a faca na chaira, você está afiando a faca de verdade. Não está. Você está alinhando. E o 10º e último erro, mais comum? O 10º é ter pressa. Quando você está, principalmente para quem está começando, você tem que imaginar que você vai demorar um tempo. A afiação pode ser mais demorada. Se você ter pressa, você vai acabar pulando algum passo importante e não vai conseguir ter um bom trabalho. Então, reserve um tempo que você possa fazer esse trabalho com calma para ter o melhor resultado possível. E sempre lembrando, né, que o ideal é começar por facas mais baratas a testar e começar a afiar. Esse é um bom conselho. Bem, a gente vai terminando o nosso programa por aqui. E se você quiser fazer alguma pergunta, quiser tirar alguma dúvida, fala aí nos comentários, deixa o seu recado que a gente vai responder. E também lembrando que a gente tem um canal, que é o F de Faca no YouTube, e o fdefaca.com, que é o nosso site, que reúne todas as informações, várias dicas, dados sobre as melhores facas, o que tem no mercado disponível para você não perder tempo e ir lá direto no assunto. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço.